Salmos 147, versículos 19 e 20. Salmo 147, versículos 19 e 20, nos dizem o seguinte: mostra a tua palavra a Jacó, as tuas leis e os teus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Deus não entregou suas leis a nenhuma das nações pagãs, a nenhuma das nações gentílicas. Deus entregou as suas leis, as escrituras sagradas, unicamente e exclusivamente a Israel, o seu povo que até então representava ele naquele contexto. Mas nós sabemos que Israel rejeitou o Cristo, o Messias, que segundo o próprio Jesus, as escrituras falavam a respeito dele, mas Israel não quis ele, disse Jesus, abre aspas, examinais as escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são de mim que elas falam, e vós não quereis vir a mim para terdes vida. Fecha aspas. A palavra ainda diz que Jesus veio para o que era seu, de acordo com o Evangelho de João, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se fazerem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando Israel rejeita Deus, Deus então se volta para os gentios, para os pagãos. E dentre os pagãos e gentios, se preferir, gregos, Paulo se utiliza também deste vocábulo, trata-se de um sinônimo, ele retira uma igreja, ele retira um povo chamado de eclésia, do grego, tirados para fora. Ou seja, de gentios e daqueles poucos judeus que creram em Jesus Cristo. Porque a proposta divina era para toda a nação crer no Messias. No entanto, só uns poucos creram. Agora, as escrituras que pertenciam aos judeus tornou-se legado para a humanidade, especialmente para a sua igreja, como regra de fé e prática. Por isso que o Paulo, fazendo referência ao Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias, ele vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne habilitado para toda boa obra. Ele estava falando agora para Timóteo, que pastoreava em Éfeso. Isto é, Paulo estava fazendo referência às escrituras como sendo boa para aqueles que estavam agora no contexto do Novo Testamento, isto é, a igreja. Agora, você poderia perguntar, mas quer dizer que toda a escritura agora está à disposição como legado a toda a humanidade, especialmente a igreja? Mas e quanto aos 10 mandamentos? Nós temos que, a exemplo dos judeus, obedecer e as leis como todo para sermos salvos, para prosperarmos, para sermos justificados? Eu te respondo à luz da Bíblia. A palavra de Deus diz que a nossa salvação hoje depende unicamente de Jesus Cristo. Isto é, da obra que ele realizou no Calvário. Quando nós cremos em arrependimento, somos salvos. É o que diz Efésios 2:8 a seguir. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Então, hoje nós somos salvos unicamente por crermos na obra que Jesus realizou no Calvário. Uma vez salvos, nós vamos vivenciar, experimentar os princípios e valores da palavra de Deus, porque as escrituras hoje para nós
ao contrário daquele tempo que tinha que se levar em consideração cada detalhe e que era abordado através das Escrituras, hoje nós levamos em consideração especialmente os princípios e valores. Por quê? Porque tem coisas que ficaram na cruz, tem coisas que chegaram na cruz, foram aprimoradas, e outras passaram direto, a exemplo dos salmos. Trata-se de princípios de adoração. Os salmos passaram direto, princípios morais, a exemplo de provérbios, eclesiásticos, passaram direto. Mas aquilo que foi reformulado, nós temos apenas como um princípio. Por exemplo, nos 10 mandamentos era dito, não matarás. O princípio é, aquele que odeia o seu irmão hoje é homicida. Nos 10 mandamentos era dito, não adulterarás. O princípio é, todo aquele que atentar numa mulher com más intenções cometeu adultério. Nos 10 mandamentos dizia, não terás outros deuses além de mim. Tudo aquilo que nós colocamos como ideal da nossa vida acima de Deus é o nosso Deus. Então os princípios continuam valendo. Naquele tempo você tinha que reservar um dia para se dedicar a Deus, o sábado. Hoje, o sábado é todo dia. Todos os dias, é todos os meses, e todos os meses do ano, nós estamos vivendo em pleno descanso em Jesus Cristo, agradando a Ele, fazendo a vontade dEle, fazendo a obra dEle, glorificando Ele na terra. Então, é isso, amado. Só que poderia surgir mais um questionamento. Quer dizer, então, que os 10 mandamentos não valem? Eles valem não para nos levar a Cristo, porque a lei foi dada para nos levar a Cristo, nós já fomos até Cristo, tivemos um encontro com Ele e agora Cristo está em nossas vidas. Agora nós voltamos para os princípios na condição de salvos e não para irmos a Cristo e não para sermos salvos. Eu quero ler aqui em Hebreus 8:13, onde diz o seguinte, ao proclamar nova esta aliança, Ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Então, a antiga aliança com aquela proposta de levar o homem a Cristo já não tem mais validade para nós. O que vale são os princípios. Nós já fomos a Cristo e agora nós vamos viver os princípios na condição de pessoas que temos um Salvador. Porque a antiga aliança, ela entrou em desuso, de acordo com a palavra aqui, ela ficou retrógrada, ela ficou enferrujenta, ela não tem nenhum poder de levar aqueles que já foram a Cristo, levá-los novamente. Agora, é claro, quem não tem Cristo, uma vez que eu falei que as Escrituras é um legado para a humanidade inteira, a Bíblia diz que a lei ela existe para os matricidas, para os patricidas, para os irreligiosos, para os sodomitas, enfim, para os pecadores em geral, que ainda não tiveram encontro com Jesus. Porque quando você e eu temos um encontro com Jesus, nós não somos mais pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. É assim que o Novo Testamento nos ensina a crer. E finalmente eu tenho mais uma passagem aqui em Deuteronômio, que fala o seguinte, 4:13. Ele vos revelou, então, a aliança que vos ordenara a obedecer os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Então, a aliança que Deus fez com Moisés foi a aliança dos 10 mandamentos. Só que Jesus resume em 2, porque os homens não tiveram nenhuma condição de obedecer. E mesmo diante dos 2 mandamentos que Jesus ali trouxe para o escriba, Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico 19:18, que é amar o próximo como a si mesmo, o homem não teve condições de atender essa exigência da lei. Mas Jesus obedeceu tudo na íntegra. A Bíblia diz que ele veio sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Tanto os judeus, claro, que rejeitaram, quanto os gentios, que apesar de não ter lei, havia a lei da consciência, eles também estavam numa situação crítica, porque a Bíblia diz que todos indistintamente pecaram em Adão e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus veio para tornar a todos que creem em arrependimento
em filhos por adoção. Mais uma referência para concluir. 1 de João 3:23 diz o seguinte: ora, este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Nós temos apenas 2 mandamentos, em resumo, no Novo Testamento. A igreja tem apenas 2 mandamentos: crer no amor de Deus e amar como Jesus nos amou. João 3,16 e 1 João 3,16, ratificados aqui em 1 João 3,23. Então fica aqui esta palavra para a nossa meditação. Realmente as leis de Deus não foram dadas aos gentios e nem aos pagãos, foram dadas a Israel, e Paulo ratifica isso aos romanos, as leis, as promessas. Só que Israel rejeitou, e Deus agora se volta para os gentios, e o evangelho está sendo pregado a toda criatura, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Valério Ponte.